Salve galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal João Augusto Cora, quem vos fala. E eu trago para vocês hoje o Tamahagani, o aço japonês. Bem, o Japão é conhecido por muitas coisas, entre essas muitas coisas, pelos samurais e pelos ninjas. O que os samurais mais usavam? Katanas, espadas. O que os ninjas usavam? Tantôs e espadas. Então, a espada estava muito presente no Japão. Então existiam muitos ferreiros com uma técnica especial do aço. Essa técnica especial do aço gerava o aço conhecido como Tamahagani, o aço especial japonês. E é sobre esse aço que a gente vai falar hoje. O Tamahagani, também chamado de aço precioso ou aço joia, porque Tamahagani, se for traduzido pelos kanjis, é literalmente aço joia ou aço precioso. Ele é feito de uma maneira diferente. Ele é feito a partir de areia de ferro, né, malha de ferro, e ele é extremamente difícil de produzir. O ferreiro que faz o Tamahagani, ele tem que ser muito habilidoso, tem que fazer umas coisas muito especiais, porque ele é um aço muito difícil de produzir, visto que ele tem qualidades que são muito complicadas de imprimir no aço. Quais são essas qualidades, João? Muito bem. As qualidades de um Tamahagani produzido por um bom ferreiro é o seguinte: quando é forjado, o Tamahagani é incrivelmente maleável. É sério, ele é quase que dobrável. Quando ele está no fogo, ele é muito dobrável. Quando ele é aquecido, ele é muito dobrável porque ele é feito de areia de ferro, malha de ferro. E a areia são grãos, né? É pó de ferro. Então, quando ele está aquecido, ele é muito maleável, fazendo com que o ferreiro consiga moldar a ponta da lâmina ou causar, né, criar alguns desenhos ou detalhes na própria lâmina, transformando katanas em obras de arte. Mas uma vez que esse aço seja resfriado, colocado em água fria ou alguma coisa, e endureça, ele se torna extremamente duro e durável, sendo extremamente resistente, sendo muito, mas muito poderoso em combate, porque ele resiste a choques de outras espadas e até de armaduras, né? Que os samurais usavam armaduras, né? Que eram os kabutos. Então tinha aqueles choques ali que passavam nas armaduras e tranquilo, eles nem trincavam, nem mascavam. Uma vez resfriadas, as tamarraganes eram extremamente duráveis. Mas enquanto elas estavam aquecidas, elas eram maleáveis a ponto do cara conseguir moldar a ponta da lâmina ou mesmo criar desenhos, transformando as katanas em obras de arte exclusivas. Isso que você está vendo é uma pedra de areia de ferro. Essas pedrinhas pretas que você está vendo aí demarcadas são o que eles usam, ou seja, eles vão casquilhando essas pedras até virar uma areia, né, virar uma farinha, e coloca aquela farinha preta, aquela areia preta, no fogo e vai moldando ela. E também bate com as negócios, né? Você já deve ter visto o ferreiro em alguma série, alguma coisa. Vai batendo ali e vai moldando. Eu não sei exatamente como o processo, porque eu não sou nenhum ferreiro, mas é extremamente complicado, né? Você vai pegar essa pedra e vai rapar ela até ela virar uma areinha, e depois você vai pegar aquelas areias, juntar elas em formas, aquecer elas a muitos graus e ficar batendo com os ferrinhos até você conseguir fazer um entalhe, um desenho específico para cada tipo de ferreiro, que serve como assinatura. Então é muito complicado, né? O Tamahagani é muito valorizado até hoje. Os ferreiros combinam camadas de aço, né, de aço frio, metal mesmo, a camadas de carbono, para dar a durabilidade e a flexibilidade. Ou seja, além de você pegar o aço e fazer a areia de ferro, você tem que pegar o carbono e combinar com isso. E vamos, né, chegar num consenso aqui que isso não deve ser nada fácil. Eles combinam o aço, né, japonês, aquele aço duro japonês, com, né, o aço da areia de ferro com o carbono. Ou seja, tem uma combinação para dar tanta dureza quanto a maleabilidade que eles têm, né? Isso não deve ser nada fácil. Tanto que os ferreiros japoneses são considerados artesãos, porque tem que equilibrar o teor de carbono com o teor de aço para dar a dureza necessária e a flexibilidade necessária. Então você tem que fazer um equilíbrio muito grande, porque se passar um do outro, ou fica quebradiço demais, ou fica duro demais e você não consegue trabalhar com o aço. Então tem todo um tempero ali para sair essa katana linda que você está vendo aí na imagem, tem todo um tempero. Não é de qualquer jeito, não é de qualquer forma, tem todo um tempero ali. As katanas chamadas de Tamahagani,
né, com esse aço especial, elas são especialmente afiadas. Ou seja, uma katana normal já é afiada, já tem um poder de corte. Mas as que são feitas desse jeito, as Tamahaganes, elas são extremamente afiadas. Muito. Porque elas são criadas para combate. Elas eram as katanas de samurai. Então, assim, elas fazem cortes profundos e precisos, muito mais afiadas do que katanas comuns, porque as Tamahaganes eram usadas pela elite guerreira nos campos de batalha. Ah, João, mas acabou, né? Hoje em dia não tem Tamahagane mais, porque hoje em dia não tem samurai e tudo mais. Tem. Tem Tamahagane. Mas não é usado para campo de batalha. Mas tem os ferreiros que conservam a arte da criação das Tamahaganes e curuaço japonês. Mas tem um motivo para isso. Hoje em dia ainda existe o estilo de aço Tamahagane, né, o aço tradicional japonês. Mas esse estilo de aço com o seu Tamahagane, hoje em dia é usado para cutelaria. Facas mesmo de cutelaria, de picar carne, picar cebola. E não são tão usados para espadas. Lógico, ainda existe espadas Tamahagane, tá? Mas hoje em dia o aço é usado, né, essa cultura do aço, né, é usado para conservar, né, a tradição japonesa, porque o povo japonês é um povo extremamente tradicional, então eles mantêm a tradição ferreira dos Tamahagane, vistos que os ferreiros que sabem fazer essa arte, né, com tanta especiabilidade, né, porque, como eu disse, é um tempero quase, você tem que fazer uma receita quase. Tem que ter um certo nível de carbono e um certo nível de aço. Se passar ou sobrar um do outro, não funciona. Então, quem tem essa habilidade ainda é extremamente valorizado e ainda se vende ou se cultiva a habilidade do Tamahagane, só que para utensílios, né? Para cutelaria, né? Para facas e utensílios. Ainda existem katanas Tamahagane em leilões de antiguidades e principalmente em coisas especiais, mas como eu disse, a arte do aço Tamahagane é usado mais para cutelaria, esse tipo de coisa. Então, quando se acha ou se manda fabricar uma katana Tamahagane, ela tem esse valor aí, ó. Lembrando que esse valor é uma cifra em dólares. Então, nós temos aí um valor de US$ 2.470 estimadamente. Eu sei que está em reais aí, mas é porque a imagem não colocou a cifra direitinho. Era para ter colocado dólares. Esse valor aí é de dólares. Né? As Tamahaganes são negociadas aí nesse valor. Porque elas são extremamente raras e difíceis de possuir. As lendárias espadas japonesas, do aço especial japonês. As lendárias Tamahagane. Bom, galera, é isso. O vídeo de hoje era para falar sobre isso, era para falar sobre as katanas Tamahagane, sobre esse aço, sobre essa cultura, né, da forja que eles têm lá, que é uma cultura muito forte e que sobrevive ao tempo, já que essa cultura da forja, né, dos grandes ferreiros japoneses, foi constituída na época Bushido, na época dos samurais, dos ninjas, dos shoguns, né? E ainda permanece, né, a arte do aço, mas com outro aspecto, né, com um aspecto de preservação cultural e com aspectos de tradicionalismo, que é um aspecto que o Japão conserva muito, né? Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima. A gente volta amanhã com outro vídeo aqui do canal nesse mesmo horário.